Finalmente estreou no Brasil o filme A Baleia, né, que marca a volta do Brendan Fraser pras telonas, pro cinema. Quem é que não gosta desse ator, né? Muita gente tá no hype pra esse filme por causa dele, por causa do ator. Mas será que A Baleia é tudo isso mesmo que estão falando por aí, que estão dizendo? Ou é surto coletivo? Geral tá louco, tá pirando. Tipo, só porque é o Brendan Fraser, tá todo mundo louco pra gostar do filme, sabe? Bom, eu já assisti, eu tô louco pra compartilhar com vocês a minha opinião. Agora, relaxa que é sem spoiler, vamos lá. Inextrantes, Peter aqui. Bom, a gente já tava por dentro das notícias que diziam que a interpretação do Brendan Fraser no filme A Baleia tava digno de Oscar, era tipo a interpretação, né? Pra falar a verdade, faz tempo que não se tinha uma notícia dessa, sabe? De um filme ser super aguardado pra ver a interpretação de um ator. Concorda? Tipo, qual filme você consegue se lembrar que era algo desse tipo? Pô, eu quero ver esse filme pra ver a interpretação do fulano de tal, né? Do ator. E é exatamente isso que tá rolando agora no mundo inteiro com A Baleia. A galera não tá indo pra ver o filme, sabe, pelo filme em si, mas sim pra ver essa tal interpretação surpreendente que dizem que o Brendan entregou. Mas além do hype, vem automaticamente aquela pulga atrás da orelha. Tão superestimando o ator? Porque vamos mandar real, galera, a maioria esmagadora dos trabalhos do Brendan Fraser são de filmes com aquela pegada de aventura cômica, né? Por exemplo, A Múmia, a George, o Rei da Floresta, Viagem ao Centro da Terra. Eu gosto desses filmes, né? Mas não é aquela interpretação. Aliás, não é nem esse tipo de filme que você consegue avaliar bem a performance de um ator. A Academia do Oscar nem prestigia muito esse tipo de filme nem considera esse tipo de filme pra avaliar a performance de um ator. Então assim, ninguém lembra de muitos filmes sérios que o Brendan Fraser fez. Será que depois de tantos anos afastado de Hollywood, porque ele estava afastado, e depois de todos os problemas pessoais que ele passou, o trabalho dele nesse filme, A Baleia, é realmente um novo patamar nessa carreira? Quem já viu o trailer tá ligado, né, que a promessa desse filme, A Baleia, é ser um drama pesadão. Pesadão! Pesadão, né? Não fiz de propósito, não. Mas então bora que eu tô doido pra compartilhar com vocês as minhas impressões desse filme, explicar umas curiosidades sobre ele. Fica tranquilo que é sem spoiler, ok? Pra começar, vamos pegar os detalhes por trás dessa obra, porque, eu já adianto, parece um filme simples, mas não é. Parece um filme do cara lutando contra a obesidade dele. É muito óbvio ser isso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente pra falar de A Baleia é que o diretor desse filme é o Darren Aronofsky, o mesmo diretor dos filmes Requiem para um Sonho, Cisne Negro, Mãe. Ou seja, ele geralmente faz filmes com uma carga psicológica pesada. Mas é daquelas que o público não sai ileso do cinema. Na boa, a gente fica estragado depois dos filmes desse diretor. Realmente, ele mexe com o psicológico da gente, ele sabe fazer isso. Ele gosta de temas perturbadores, é isso, sabe? De deixar o público incomodado, de certa forma. Tem gente que tem essa pegada, né? Essa abordagem, é normal. Quer dizer, normal não sei, né? Mas tem gente. Bom, sabendo disso, a gente tem também nesse novo filme o Brendan Fraser como protagonista, né? Que passou por um drama pessoal muito grande. Vocês já devem saber, vocês devem estar por dentro. Tô falando do drama pessoal na vida pessoal dele mesmo. E nesse time a gente também tem o roteirista Samuel D. Hunter. E por que eu tô falando de um roteirista aqui? Porra, Peter, você agora vai falar de roteirista? Porque a história de A Baleia, na verdade, surgiu numa peça de teatro que só agora foi adaptada pro cinema. E saber disso vai ajudar muito a entender o porquê do filme ser do jeito que é. Esse Samuel, né, o roteirista do filme, é o criador dessa peça de teatro chamada A Baleia. Ou seja, o cara que escreveu a peça foi chamado para adaptar ela pro cinema. Pô, isso é bacana, não é? Então a gente tem essa estrutura toda que eu contei para vocês, né? Todo esse cast, esses bastidores. E desde que o filme começou a ser exibido nos festivais, a gente só viu notícias como o Brendan estava sendo incrível, aplaudido de pé, né? O cara chorando, foi incrível, né? Que o personagem era muito potente, o ator foi fenomenal. Isso tudo acho que você já ouviu. E o Brendan Fraser já ganhou prêmios importantes com esse papel. Tipo, prêmios até às vezes para alguns mais considerados até que o Oscar. E ele acabou de ser, inclusive, indicado a melhor ator no Oscar 2023. Eu acho, inclusive, muito difícil ele não ganhar. Aliás, essa é a primeira indicação ao Oscar na carreira dele. Eu acho ele um ótimo ator. Ele teve alguns outros filmes também que foram que tiveram mais exigência dele como ator, né? E além dele, tem também a Hong Chau, que interpreta a enfermeira no filme. Ela também foi indicada a melhor atriz coadjuvante. Ah, e no elenco também tem a série 5, a Max de Stranger Things. Então, pelo que tudo tá indicando, pelo tudo que eu tô passando pra vocês, chegou um filmaço aí, não chegou? É claro. Depende. Espero que você vai entender o que eu quero dizer. Vamos por partes, tá? Vamos falar do Brendan Fraser. Na boa, é inegável que ele tá com uma atuação meticulosa nesse filme. Eu não tenho outra palavra pra descrever isso, meticulosa, sinceramente, não é exagero se você vir alguém dizer que ele não errou em nada, que foi perfeito tudo. Não faltou nem sobrou emoção, ele foi preciso, perfeito. Quando ele chora, é um choro que em momento algum você duvida. Quando ele ri, você também não duvida. Pô, o cara, na boa, parece que ele é um X-Men, ele tá te passando os sentimentos, você começa a sentir realmente uma montanha-russa de sentimentos. Ele interpreta com tudo, com os olhos, com as mãos, os pés, a voz.
Até a respiração dele é do personagem, não é do Brandon. Fico até arrepiado, porque é realmente incrível. Eu não tenho medo nenhum de falar que pra mim essa é a melhor atuação da vida do Brandon Fraser. Outra coisa que impressiona nesse filme é a maquiagem, né? Aliás, esse ponto também rendeu mais uma indicação Oscar de melhor cabelo e maquiagem. Aquele corpo malhado do George Rei da Floresta na... Porra, ele teve que fazer uma dieta casca grossa pra chegar naquele estado lá que ele chegou, né? Aí, com o tempo, ele ganhou peso. Porra, mas nem de longe ele tem o tamanho do Charlie, que é o personagem principal do filme A Baleia. Ele tá mais pesado, tudo bem, mas porra, galera, tá longe pra caramba daquele personagem que ele fez. São várias próteses no corpo inteiro e na boa tá muito realista aquilo. E se a gente parar pra pensar, não deve ser nada fácil interpretar tudo encapado de camadas de borracha. Pô, pega lá você, se enche de cobertor, sobe essa boca assim pra fora, pra ver se vai conseguir. É complicado, ele tava assim, sabe? Ele tava todo encapado. Tudo numa boa. E falando nessa questão do tamanho e do peso do personagem no filme, ok? Eu vi umas críticas dizendo que a direção acabou fazendo um sensacionalismo com o corpo do protagonista e com a compulsão alimentar dele. Com certeza essas cenas existem justamente para gerar impacto na gente, porra, galera. Mas elas também adicionam camadas emocionais ao personagem. Sem isso, seria impossível a gente ter essa sensação da emoção que ele sente. Do problema, da dor que ele tá sentindo ali, né? O fato do diretor bater na tecla de que o Charlie se sente repulsivo, sabe? Que as pessoas achem ele repulsivo, faz parte da narrativa, de todas as emoções que vão ser trabalhadas no filme. Ou seja, o diretor precisou de tudo que foi feito ali, de todos os elementos que ilustram o Charlie, pra passar essa sensação pra gente. Se essas imagens chocantes faltassem, a história não ia se encaixar, ia ficar estranho pra gente. As ideias e os acontecimentos iam ficar soltos, entende? Não ia ter base para os conflitos entre os personagens e os conflitos internos de cada um no filme. Então, isso é fundamental para o filme. E eu também vi gente dizendo que A Baleia é um filme que exagera no sentimentalismo. E nisso eu também discordo, porque simplesmente é um filme de drama. Como que você não vai ter sentimentalismo num filme de drama, ainda mais com um personagem como ele? Ele trata de temas muito pesados, aí de novo, falando como depressão, tem luto, tem arrependimento, tem sexualidade, tem morte, tem autoestima, compulsão, hipocrisia, tem amor, tudo isso está sendo trabalhado ali. São muitos temas fortes misturados nos personagens, no plural. Então eu não vejo como não transbordar esses sentimentos o tempo todo, porque o filme fala exatamente sobre sentimentos. Então quando alguém diz que o filme erra em ser sentimentalista, pra mim essa pessoa não entendeu a proposta do filme, ok? O cenário do filme é simples, tudo acontece dentro da casa do personagem do Brendan Fraser. Isso faz todo sentido se você lembrar o que eu falei, né? Essa história nasceu como uma peça de teatro, mas vai além. Esse cenário limitado é essencial para a narrativa do filme. Nas 2 horas de filme, você passa a viver enclausurado ali dentro, igual o Charlie. Ou seja, para te passar essa sensação do Charlie, de ser enclausurado, porque, pô, como é que ele vai sair por aí correndo, né? E assim, galera, o roteiro, sendo um drama, obviamente não tem muita ação. Então, qual é a graça do filme, Peter, depois não ter ação? Eu vou explicar. Em A Baleia, tudo se baseia... Fazendo até rima, igual o latino, né? Mas tudo se baseia nas camadas e mais camadas que os personagens vão trazendo. Tudo é isso, ok? Todos os personagens vão ficando mais complexos, sabe? Então, vamos recapitular. O filme é um drama pesado, que tem um cenário limitado. E mais uma coisa, o elenco é bem enxuto, são praticamente 5 personagens. E o que conta mesmo é a interpretação e a história. E ainda falando sobre o roteiro, ele faz umas ligações importantes sobre o que é a baleia do título. Se você for assistir, presta atenção nisso, ok? O roteiro é daqueles que vai construindo significados aos poucos, nos detalhes, e no fim a gente até se surpreende com algumas revelações, né? Alguns plots a gente tem ali, né? E se por um lado a vivência do Charlie, que é o protagonista, é encharcada de preconceito que você vê ali, de sofrimento, de nojo, a história não dá margem pra gente sentir o mesmo por ele. A gente não sente esse tipo de coisa, a história não passa pra gente, porque a gente vê o lado dele. O filme em si, a interpretação do Brandon não deixa a gente sentir outra coisa que não seja empatia por ele. Pô, a gente tá ali querendo, pô, conversar, trocar uma ideia com o cara, apertar a mão dele, pô, falar, cara, meu irmão, tu é casca grossa pra caramba. O personagem do Brandon traz também muitos contrastes bons, né? Bons pra caramba. Da mesma forma que ele é um cara enorme, ele é extremamente frágil. Se por um lado ele tem um descontrole quase animal, por outro ele também é doce, ele é compreensível. E eu posso estar sendo repetitivo aqui, ó, até imagino que eu esteja sendo, mas a interpretação do Fraser é genuína demais, galera. Nossa, é bom demais. Isso tudo pode ter alguns fatores. O talento dele, lógico, porque o cara é talentoso demais. Afinidade com o personagem. Principalmente depois de mais de uma década com aqueles problemas que ele teve, ok? E ainda, quem sabe, a força de vontade de agarrar uma segunda chance em Hollywood. Porque ele tava afastado, porra, agora ele tá recebendo essa chance. Porra, é maneiro demais.
Isso é muito raro de acontecer um ator com uma segunda chance. Você conhece, já teve alguns aí, Robert Downey Jr. e tal. Mas, como o caso dele, porra, que é aquela coisa, não é um rostinho mais bonito como era antes, sabe? Então, rola essa coisa de Hollywood, de ver muita estampa da pessoa, e o cara tá lá. Pô, é maneiro demais ver isso. Bom, quaisquer que sejam os motivos, o Brendan Fraser entregou muito nesse filme. Mas, verdade seja dita, a Baleia, mesmo sendo um filmão, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não vai achando que você vai no cinema assistir um blockbuster e sair de lá, tipo, pô, arrebatado. Meu Deus, que filme. Não. A Baleia é um filme amargo. Daqueles que a gente sai do cinema com energia baixa. Angustiado pra caramba, ok? Pra gostar de A Baleia, você tem que gostar de drama. Ou até curtir, analisar interpretações. Pra, pô, caramba, olha a interpretação do cara. Você gosta disso? Beleza. A Baleia é um filme de muitos diálogos, momentos de reflexão. Tem horas que só a imagem e a trilha sonora contam a história. Não precisa de mais nada. Você fica só ouvindo, né, trilha sonora, as imagens. Sem rodeios, é um filme paradão. Pronto, é um filme bem parado. Pra muita gente isso não é defeito, né? Pra quem chegar desavisado, vai rolar uma sonequinha. Aliás, eu vi gente reclamando que o filme é escuro a maior parte do tempo. Tudo bem, isso também me incomodou no começo, só que ainda mais eu que tenho um problema visual. Imagina, eu gosto de pôr meu celular, vai tudo no claro, né? Imagina um filme escuro. Mas aí eu percebi que até a iluminação, né, e os fenômenos meteorológicos, tipo, se chovia ou fazia sol, tudo isso também era um elemento da história que estava sendo contada o tempo todo pra gente. Então, se esse tipo de filme mais classudo é pra você, só vai. Mas se você não aguenta filme de drama cheio de diálogo, pelo menos eu te avisei, ok? A parte boa é que Hollywood adora esse tipo de produção, ainda mais quando envolve um ator que tem uma história de superação por trás. É tipo Miss Universo, já percebeu? Pode ter até uma mulher que não seja tão escultural quanto as outras, mas se ela falou lá que o desejo dela é a paz no mundo, porra, já ganhou, né? Por isso e por todos os méritos do filme, eu passei até a apostar umas fichas a mais que vem Oscar aí, ok? Como eu falei pra vocês, fortíssimo candidato a levar. Resumindo, A Baleia é uma volta por cima incrível do Brendan Fraser como ator. Não é um filme que vai agradar todo mundo, mas tem grande chance de agradar a academia, trazendo um Oscar aí mais que merecido pro Brendan Fraser. Pô, torço muito pra ele. E pra você que quer conferir, o filme acabou de estrear nos cinemas BR nessa quinta, agora dia 23 de fevereiro. E aí, você vai assistir A Baleia? Tá torcendo pelo Oscar do Brendan Fraser? Comenta aqui embaixo, obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou assistir filmes e vou trazer pra vocês, galera. Eu não tenho feito muito review ultimamente porque eu tenho lido mais história em quadrinho, tá me consumindo muito minha noite, né? Mas quando eu assisto eu gosto de trazer pra vocês. Obrigado por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo. Valeu, fui!